Olá, estamos começando mais um programa Domitor aqui pela rede Vivax de televisão. E como vocês já sabem, a gente traz convidados de todas as áreas para que possam trazer conhecimentos para vocês, novas abordagens e uma forma para que vocês descubram como melhorar ou como implementar algo novo nas suas carreiras. Hoje eu estou com um grande amigo e uma pessoa que eu admiro muito, o Paulo Crepaldi. A gente conhece como PC. E vocês vão ver como ele é uma pessoa totalmente fora da curva. Só para vocês terem uma ideia, algumas coisas que o definem. Ele é estrategista de marketing, ele é designer de comportamento, ele vai explicar para a gente um pouquinho melhor o que é isso. Ele tem um podcast muito famoso, que é o Via Oral, é voltado para a área de saúde, com executivos da área de saúde como um todo, e também trabalha com liderança situacional. Não bastasse, ele ainda é um influencer extremamente poderoso na internet e é palestrante do TED. Olá, PC, Olá, tudo bem? Legal, Isso porque eu tenho um monte de coisa para falar de você aqui, né? Pelo amor de Deus, resume, PC, pronto, fica mais fácil. PC, disso tudo que a gente falou, né, de todas essas 1000 facetas que você tem, qual é a faceta que o PC gosta? Acho que o que eu mais gosto, primeiro quero agradecer pelo convite, para mim é uma honra estar aqui com vocês e estar falando com a tua audiência. Mas eu acho que eu sou uma pessoa inquieta em compreender o sistema operacional humano. É assim que eu me defino. Gostei dessa. Eu nunca tinha ouvido falar ninguém. Sistema operacional humano. Legal, legal. E você trabalha com o que, mais ou menos? Qual que é o teu foco nesse sistema operacional, Paulo? Boa, hoje eu estou especialista em compreender como eu trabalho muito na área da saúde, né? Então eu tento compreender o comportamento dos médicos, então olhando todas essas gerações de médicos que temos hoje, olhando o comportamento do que a gente chamava antigamente de paciente, hoje a gente chama de vidas e pessoas, a gente não trata mais o paciente como paciente, mas como uma pessoa, um ser humano. E qual que é o impacto que eles estão sofrendo no comportamento diante da tecnologia, diante dessas mudanças que estão nos acontecendo, diante de uma informação. Então você pega esse paciente hoje, né, extremamente informado, extremamente empoderado e estressado porque ele está absorvendo muita coisa. E o médico também, diga-se de passagem, né? Eu acho que deve ser uma dos profissionais que mais está sofrendo nesse mundo, né? Não, e o médico tentando aprender tudo isso num mundo onde você tem um excesso de conhecimento, é muito conhecimento sendo formado, e esse médico precisa se atualizar constantemente, então isso dificulta muito também para o papel do médico, e tendo que atender esse paciente que chega no consultório dele. Totalmente diferenciado. Totalmente, né? Diferenciado. PC, você trabalha muito com as farmas também, né? Com prestação de serviço. Como é que você vê hoje o mundo corporativo enxergando essa relação? Porque, ok, a empresa está ali para vender remédio, a gente sabe disso, né? Mas como é que você está enxergando essa mudança que vem acontecendo, que a gente comentou brevemente aqui com relação aos médicos e às pessoas, aos clientes, aos pacientes? Como é que você está vendo isso pelo mundo corporativo? Boa, eu acho que pela primeira vez na história, eu acho que não só da indústria farma, mas eu acho que de todas as indústrias, elas estão sofrendo o que eu brinco de ser esse feedback ao vivo, né? Então, hoje, as pessoas mudaram, elas estão cobrando das empresas coisas que elas não cobravam antes, né? Então, atitudes que elas não cobravam antes, propósitos que elas não cobravam antes. Então, muito mais do que vender medicamento, essas pessoas querem entender, e quando eu falo pessoas, estou falando de médicos e os pacientes, elas querem entender qual que é o teu propósito nesse mundo. E é muito interessante que a gente tem trazido pessoas aqui e, a despeito de um lado do público tá dizendo que essa coisa de propósito é meio piegas, que é meio isso, a gente está vendo, e o mundo corporativo está vendo, isso tem aparecido muito aqui, que cada vez mais as gerações, inclusive dos colaboradores, estão cobrando isso. Então. E como é que você está vendo a relação sua enquanto transitando em todos esses meios em relação ao propósito? E qual que é o seu propósito, PC? Boa, legal. Eu acho que tem uma coisa que hoje a gente está vivendo um grande momento de letramento, né? Então, acho que você já deve ter falado por aqui, mas nós aumentamos o nosso poder de vida, a gente tem uma qualidade de vida maior por causa das medicações, por causa do nosso estilo de vida, que a gente está mudando constantemente, preocupação com o nosso bem-estar. Então, isso está nos proporcionando viver mais. Né? Proporcionando viver mais significa que eu vou precisar trabalhar por mais tempo também, para sobreviver
numa qualidade de vida que eu quero, para ter as coisas, conquistar as coisas que eu quero conquistar. E você trabalhando mais tempo te exige uma outra coisa. Um constante momento de aprendizagem. Por quê? Porque você se distancia demais da academia. Né? Então, quando você fica mais tempo no mercado de trabalho, você se distancia daquele tempo teu de formação. E a gente está vendo que esse conhecimento está mudando a cada 3 meses, a cada 6 meses. Como que eu me mantenho atualizado? Então, eu acho que esse é uma das coisas que estão acontecendo no mundo e que a gente precisa entender, a gente precisa absorver. E hoje, não aprender não pode ser uma desculpa, porque o conhecimento está espalhado de graça. E de graça. E assim, em qualquer lugar você acha o que você quiser. Qualquer lugar. Né? Você começou a falar afastamento da academia e Você é formado em quê, PC? Eu sou médico veterinário, né? Então, de onde que veio essa primeira virada sua para sair da medicina veterinária para isso tudo que você faz hoje? Especialista de comportamento humano. Boa. Eu brinco que a minha vida é um conto de falhas. Falhas? Boa, gostei. Não é de fatos, mas você imagina, André, você criança, como toda criança, todo mundo que passou já por isso sabe, a gente não entende o peso da responsabilidade. E eu acho que com 16, 17 anos você é criança para escolher a tua profissão. E eu era uma criança. Né? No momento da escolha, não pensei muito nas responsabilidades. Fui pelo impulso. E na faculdade eu percebi que eu não me encontrava em nenhuma. Eu tentei de tudo, tá, na veterinária. Eu fui cuidar de mamíferos marinhos, baleias e golfinhos, fui cuidar de cavalo, fui cuidar de vaca, fui cuidar de cachorro. Eu tentei de tudo. E Quanto tempo você ficou como médico veterinário? Eu fiquei 5 anos estudando e 6 meses empregado. Bom, então, talvez, pessoal, o PC seja um grande exemplo de tudo que a gente vem conversando aqui. Uma faculdade não define você, né? E não define o que você vai fazer pro resto da vida. Não. A gente tem 60 anos de mercado de trabalho hoje em dia, Exato. no mínimo, né? Porque se você for formar com 25, 26, vamos botar 30. Cara, você vai ter os 90 sendo ativo hoje. Tranquilamente. E aí, qual foi a virada? Quais foram as viradas que você foi fazendo para chegar onde você está hoje? Legal, acho que a primeira virada minha foi o entendimento de que eu teria que encontrar oportunidades. E sem cobrar dessas oportunidades. Eu acho que muita gente cobra das oportunidades, né? Então a oportunidade bate e você fica estudando. Será que daqui 10 anos é o que eu quero ser? Será que eu vou ter sucesso com isso? Eu não me cobrei nas oportunidades. Então, quando a primeira porta me abriu, eu nem sabia o que era uma consultoria de treinamento em liderança. Nem sabia o que era treinamento. Nem sabia o que era liderança, para ser sincero. Mas eu encontrei aquilo como um momento de querer aprender algo novo. Né? Eu falei assim, poxa, vai me apresentar a novas pessoas, vai me apresentar algo novo. Que mal isso vai me fazer? Né? Então, acho que essa foi a minha primeira virada e depois eu fui entender que isso é uma fortaleza minha. Então, você falou uma coisa muito importante, pessoal. Olha só, não só buscar oportunidades, mas não cobrar. E não ficar imaginando que daqui a 10, 15, 20 anos, né? Ou seja, vai, enfrenta, aprende e se falhar, Exato. Aprendeu, né? Tá tudo certo, né? Não, eu acho que é para todo mundo, né? Ninguém entra numa oportunidade dizendo, nossa, eu desde o começo eu sabia que ia ser um unicórnio e eu ia ser um dia um CEO da Meta. Desde o começo eu imaginei que eu ia criar a Amazon. Né? Ninguém, é verdade. Que ia chegar onde chegou, né? Ia chegar onde chegou. É um projeto que vai crescendo. Você vai fazendo, vai ampliando, vai ficando mais complexo e por aí vai. E se tiver e uma outra coisa, eu sou muito desapegado também. Se não tá dando certo, não é o que eu quero... Pivota. Cara, pivota, sai. E assim, eu agradeço todo mundo que passou na minha vida. Não saio obrigado, muito pelo contrário. Muita transparência. Olha, pra mim não tá... Eu sempre gostei disso. Transparência na expectativa do que esperar de mim, do que eu quero, do que eu não quero. Se eu tô feliz, se eu não tô feliz. E aí, depois dessa coisa de liderança, para onde você foi? Depois da liderança, eu acho que aí as coisas começaram a se encaixar um pouquinho mais, porque eu entendi, as pessoas perceberam que eu era muito bom em comunicação no ambiente com bastante pessoas. E aí foi aí que me surgiu uma oportunidade de conhecer um outro cientista da Universidade de Harvard que falou assim, eu gosto muito da maneira que você conversa, da maneira que você enxerga as coisas, você tem uma visão legal das coisas, eu quero te apresentar a neurociência aplicada ao marketing. E aí eu migrei, eu estava já na psicologia comportamental, porque liderança é isso, né? E dessa psicologia comportamental comecei a aplicar isso dentro do marketing. Então essa foi a segundo momento, de novo, uma porta que se abriu, que eu não sabia o que era, não sabia o que era marketing. Como você conheceu esse
esse pesquisador, esse cientista. É uma coisa interessante. Aí eu acho que é uma outra coisa assim, eu acho que a gente não entende o que... A palavra network é mal utilizada, tá? As pessoas falam, não, tem que fazer network, o network é legal. Eu acho que as pessoas usam essa palavra como uma coisa para parecer que é descolado. Mas realmente a rede de conexão, você ter conexões, você ter amizades é muito importante. Então foi através de um amigo meu, tá? Que me apresentou alguém que trabalhava numa empresa dessa. Uhum. E aí a gente se conheceu e numa conversa, num almoço de novo. Sem pretensões, a porta abriu e eu falei, eu quero entrar nessa... Legal. Aí você foi para a neurociência e você trouxe a neurociência... Isso tem quantos anos, PC? Isso tem muito tempo já. Tem muito tempo, né? A gente tá falando de 2008, 2009. Porque, pessoal, olha só, 2008... O PC foi estudar neurociência. Neurociência está em moda agora, né? Nós estamos aí 16 anos depois. Como é que foi começar com essa história? Como é que você trouxe isso para o mundo corporativo e como é que isso foi aceito? Ou você não usou esse termo, né? Tinha uma coisa, a gente não gostava de chamar de neuromarketing e a gente tinha uma outra vantagem, né? E aí acho que é o legal dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem muito esse apreço pela ciência. Uhum. Né? E na empresa que a gente trabalhava tinham 2 cientistas. Né? Os donos eram cientistas, que tem aquela visão que a gente sabe, não é uma visão corporativa, é uma visão da ciência. Então, você vai aplicar metodologia, tem que seguir a ciência. Não pode falar, aqui eu posso ajustar. Não tem o jeitinho, não pode, né? Não tem o jeitinho. Uhum. Não tem. Então, eu acho que isso é uma das coisas que encanta muito o brasileiro, que usa pouca metodologia. Então, isso foi uma das coisas que eu acho que a gente venceu, nós temos uma metodologia, a gente segue um padrão. Quando você apresenta isso para o brasileiro e mostra a ciência por trás, o brasileiro gosta. E o brasileiro gosta da internacionalização. Isso é nosso. Uhum. A gente gosta disso. Então, isso eu acho que foi uma das coisas que ajudaram muito. Uma outra era, a gente, sem querer, pegou um momento do mundo em que o marketing estava mudando. Você estava preparado para a virada que estava acontecendo, né? Exato. Então também tem isso, né? De você estar no momento certo, na época certa. Então acho que a gente teve isso. De vir com a neurociência numa época que o marketing estava se discutindo. Você pensou, você já comentou que quando você começa alguma coisa, você não pensa no resultado disso a longo prazo. Mas você, por um acaso, é uma pessoa que analisa sinais, analisa tendências. Você já fazia lá atrás ou isso é agora que você... já está mais desenvolvido como um futurista, vamos dizer assim? Não, eu acho que... Eu sempre tive uma coisa boa, que é uma coisa da... Sabe aquela coisa... Encaixou, não clicou? Quando você conhece uma pessoa? Uhum. Eu não sei. E eu sempre deixei esse inconsciente trabalhar na frente. Né? Então, cara, alguma coisa não clicou essa pessoa. Vai dar errado isso aqui. Alguma coisa clicou... dá para trabalhar. Então, eu acho que teve muito disso, de eu deixar esse clicar ou não clicar também comandar um pouquinho das minhas decisões, tá? Vou te falar que eu acertei todos os cliques, não acertei, errei alguns cliques. Tive algumas pessoas que foram difíceis de trabalhar, alguns sócios que foram complicados de trabalhar, mas aí eu acho que vem um outro que a gente estava conversando aqui, que é também saber, falar, não está dando certo isso. Como que a gente vai seguir sem querer brigar, sem querer arranjar, botar culpa em alguém, ou não deu certo porque a culpa é tua, a culpa é minha. Mas uma habilidade de negociação grande, né, PC? Não só de negociação, eu sempre, até hoje eu sou assim, tá? Eu tenho uma brincadeira que saiba escolher suas brigas. E eu penso muito nisso, André, que é assim, se eu brigar com você sobre isso vai mudar o meu desfecho? Se a resposta para mim não vai mudar o desfecho, eu não brigo. Uhum. Porque assim, quem vai gastar energia sou eu, não é você. Então assim, eu não vou gastar essa energia. Né? Então, se não vou mudar o desfecho, se é simplesmente para incomodar outra pessoa, ou simplesmente para botar o meu ponto de vista, será que tanto vale isso? Então, eu pondero muito isso, André. Isso é muito difícil da gente ver, né? E quem está nos assistindo aqui, eu acho que essa é uma outra grande pegada que o PC está trazendo, que é a gente entender o quanto vale a sua energia, né? Quanto vale o seu tempo, quanto vale você se indispor com alguém. A gente não sabe as viradas que esse mundo dá, né, PC? Não, e esse negócio de energia parece que também é um mimimi, mas é muito séria energia, né? Eu brinco. Né? A grande segredo do ser humano é saber fazer a gestão da energia dele durante um dia de trabalho. Né?
Então eu sempre estou pensando nisso, nessa gestão de energia, até para chegar bem aqui e gravar um programa. Né? Se eu estou com muita coisa na cabeça, vamos supor que eu depletei minha energia numa manhã, numa reunião super difícil. Como vai ser o resto do meu dia? Quando eu chegar em casa com meus filhos. Como é que você programa isso? Porque tudo bem, você falou que deixa muito a intuição pegar, mas você faz a tua agenda durante a semana. Como é que você programa exatamente essa virada? Puxa, essa reunião vai ser mais pesada, vai ser mais difícil, então eu não vou colocar 2 coisas mais difíceis no mesmo dia. Como é que você faz isso? Eu sempre gosto de começar com o mais difícil na manhã. Porque é onde eu sei que eu tô descansado, tô tranquilo e eu gosto de começar. E outra coisa que eu gosto de fazer muito, Andréia, se eu não sei a resposta ou se a situação foi pro lado emocional, eu sempre gosto de voltar para não responder em cima da emoção. Então eu peço um tempo e falo assim, gente, vamos tomar um café? Ou, cara, podemos voltar nessa discussão amanhã? Mas eu volto na discussão, eu não abandono. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Tem gente que abandona. Eu acho que foge. Perfeito. Eu não fujo. Eu agendo, eu reagendo àquela reunião para um outro momento. Ou reagendo àquela discussão para um momento. Num momento que eu sentei, porque eu sentei para pensar. Deixei minha emoção abaixar, começo a pensar melhor, penso em 2, 3 respostas para aí depois no outro dia voltar. E como que as pessoas reagem quando você fala isso? Não, olha, vamos parar, vamos dar um tempo aqui, vamos reagendar. Como é que as pessoas reagem? Por incrível que pareça, reagem bem, porque elas também estão estressadas. E quando todo mundo está com nível de estresse alto, que você está sentindo que a coisa não está caminhando, até para a pessoa um alívio. Então, veja bem, isso é um negócio muito interessante, porque às vezes a gente fica com receio de virar para a pessoa e falar, olha, não, vamos parar por aqui, e você está tendo uma questão positiva em relação a isso. Sim. Tô tendo, porque eu acho que é uma balança aí, né, Andréia? De um lado, eu tenho um relacionamento que eu tô tentando construir ou manter, certo? É o que a gente tá com todo mundo. Do outro, eu tenho meus objetivos que eu quero atingir, né? Se eu focar a balança só em cima dos objetivos, eu perco o relacionamento. E se eu focar só em cima do relacionamento, eu perco o meu objetivo. Então, o que eu tento fazer é equilibrar essa balança. Continuar construindo, mantendo meus relacionamentos e também dando... Eu acho que muita dessa coisa dos pequenos passos. Né? Não consegui atingir meu objetivo 100%, mas eu andei 10. Sucesso. Beleza, entendi. E me diz uma coisa, PC. Você é sempre intencional em tudo? Sempre intencional em tudo, sou. Eu sou uma pessoa que sempre estou pensando e eu acho que intencional, o que eu quero dizer para mim, toda relação tem uma coisa. Olha, eu acho que a construção dessa relação com a Andréia é muito boa porque a gente tem as mesmas ideias ou não. A Andréia tem uma fortaleza que eu não tenho e eu quero estar próxima da Andréia porque isso vai me trazer coisas boas. Então, eu acho que esse tipo de intenção, né? Ou de estar junto por uma amizade, porque a gente se encaixa muito bem e a gente gosta de fazer as mesmas coisas, ou porque eu enxergo de você uma oportunidade de ser mais inteligente. Poxa, Andréia, e eu acho muito importante, né? Você tá na sala com pessoas que estão te agregando coisas. De você tá num ambiente onde você tá aprendendo muito. Para eu me tornar mais e me cobrar também. Né? Porque se você tá numa sala onde todo mundo pensa igual... Não tem discussão, não tem crescimento, né? Não tem crescimento, não tem graça e não tá me agregando em nada também. E como é que você trabalha, PC? Durante todas essas viradas, a gente parou lá na neurociência, no neuromarketing, e você tá evoluindo. O PC tá crescendo, o PC tá evoluindo, tá fazendo 500 negócios. E depois, para onde o PC foi? Depois disso, eu fui. Aí a gente pivotou, essa empresa foi vendida, né? A gente teve muito sucesso. E aí eu pivotei, aí eu cheguei num momento que eu falei, e agora o que eu faço da minha vida, né? Que aí você. E não tô falando que eu faço da minha vida, tipo, nossa, o PC ganhou um dinheiro que agora ele pode parar de trabalhar. Não era isso. Eu ganhei um bom dinheiro, mas que me manteria durante um certo tempo. Que me daria uma estabilidade durante esse tempo. Mas aí a pergunta era, o que o PC vai fazer agora? Eu falei, então acho que eu vou para outro negócio. Só que aí eu comecei a descobrir que existe uma outra coisa que você criou uma marca. As pessoas te reconhecem pelaquela marca. Por que você vai perder isso? Ok. Né? Então eu dou um passo para trás e falo, qual que é? Então aí eu vou perguntar para as pessoas, que eu acho que ninguém faz isso também, perguntar. Eu fui perguntar para as pessoas, André. Falei assim, quando você pensa no Paulo, você pensa em quê? Muito interessante. Você perguntou, você fez isso tipo uma pesquisa mesmo? Ou foi informalmente? Pesquisa com clientes que eram meus e com amigos meus. Falei, gente, vocês me reconhecem pelo quê?
Sim, qual que é o reconhecimento? E quando as pessoas começaram a me contar por que elas me reconheciam, esse lado, né, de designer, de comportamento, cara, Paulo, você consegue ter uma visão sobre o comportamento. Eu comecei a entender que eu tinha esse lado como especialista. Falei, então eu vou abrir uma empresa que foque nessa especialidade. E aí a gente chegou no designer de comportamento. Exato. Que você faz o que com isso? Boa. Esse é uma consultoria na qual a gente realmente estuda o comportamento de médicos e pacientes para aplicação em estratégias de digital, marketing e para entendimento de jornadas. Okay. Então, na verdade, o que a gente está chamando hoje, que as empresas estão chamando de o foco centrado no cliente, quem estuda design de comportamento pensa assim sempre. Tá. Não é só para startup, mínimo produto viável, igual a gente vê direto aí, né? Quem trabalha com design de comportamento pensa assim, não tem que ser centrado no produto, tem que ser centrado na pessoa. E você vende isso, vende no sentido de divulgar isto com que terminologia? Boa, eu chamo de behavior designer. Tá. Né? Muito disso, então eu uso muito essa questão do behavior designer, mas aí eu acho que, de novo, eu abracei uma outra coisa que estava acontecendo no mundo. Eu percebi que o mundo estava se criando em torno de conteúdos. Tá? E quando você está trabalhando nichado numa área, você circula, né, Andréia, por várias coisas diferentes. Eu acho que a grande legal de você, quem não está só no mundo corporativo, dentro de uma empresa, dentro de uma unidade de negócio, você só está vendo aquilo. Quando você está trabalhando para clientes, você é um cara que tem a oportunidade de ver um pouquinho de tudo. E esse pouquinho de tudo era uma outra coisa que as pessoas falavam para mim. Nossa, Paulo, eu tô te chamando aqui porque você tem a visão do todo. Você tem a visão... E eu não entendia muito isso, né? O que eles querem dizer com essa visão do todo? E essa visão do todo me deu um outro lado que era... E se eu começar a produzir conteúdo, qual é essa visão do todo? Tá. Que aí foi a criação do podcast. Beleza. Né? Há 8 anos atrás. Já tem 8 anos, você? Então tem 8 anos. A gente tá indo pra 8ª temporada agora. E já que a gente está falando do podcast, fala sobre o Vioral um pouquinho, PC. Boa. O Vioral, então, de novo, que é o que a gente está falando, é um podcast dedicado para executivos. A gente entrevistou quase que todos os CEOs de indústria farmacêutica, mas a gente entrevista força de vendas, a gente entrevista diretor de marketing, entrevista produto, entrevista área médica, entrevista health techs, a gente entrevista todo mundo, tá? De novo, para trazer histórias, o que a gente quer é que outras pessoas tenham contato com o pensamento de outros executivos, como que ele pensa, por que ele está estruturando a estratégia da empresa daquele jeito, e até questões que muita gente me pergunta principalmente para CEOs, você sempre sonhou em ser um CEO, né? As pessoas querem saber disso, né? Você sempre sonhou em tá no topo. Então, esse é o podcast que veio muito, Andréia, de novo, numa análise de cenário, de eu ver que as pessoas estavam consumindo muita coisa visual, estavam usando muitos dedos, mas usavam poucos ouvidos. E você vê como que você tem uma análise de futuro, de tendência muito legal. Porque, de novo, gente, ele começou há cerca de 8 anos o podcast. Né? Então, hoje podcast está na moda. Tá na moda. Né? Há uns 2, 3 anos já. Mas quando você começou, não. E olha, eu convido vocês a escutarem, assistirem, e tá em todos os agregadores, como o PC gosta de falar, porque ali também vocês vão ter histórias muito legais e vocês vão perceber competências, habilidades que são meio que comuns às pessoas de sucesso, né? Que a Andréia fez parte, e há 2 temporadas atrás, olha como faz tempo. Nossa, verdade. Bom, depois do Vioral, e assim, vai acontecendo tudo junto, né, PC? Vai acontecer junto. Quem não tá, como você falou, numa caixinha, faz um pouco daqui, um pouco dali, e vai incorporando as coisas. O que você incorporou depois disso para a gente chegar no PC de hoje, no que o PC está fazendo hoje? Legal. Depois disso eu entendi. Bom, aí o que eu percebi? Que muita coisa vinha do podcast. Então assim, eu comecei a perceber que as pessoas me mandavam e-mail, me ligavam e falavam assim, eu ouvi o teu podcast falando disso, você faz projeto... Então as pessoas que eu não conhecia vindo pelo podcast. Então eu falei assim, caramba, o podcast me trabalha como quase que um vendedor também. Então aí eu entendi o poder do conteúdo, né? Você fazer content marketing, fazer conteúdo. Aí eu migrei um pouquinho desses meus conhecimentos para dentro do Instagram e do TikTok. De gerar um conteúdo curto, que aí eu acho que você me perguntou qual era o meu propósito. Meu propósito hoje é desenvolver as pessoas através da microaprendizagem. Tá? Perfeito. Pílulas de conteúdo. Pílulas de conteúdo que eu coloco lá no meu Instagram. Você brincou influenciador? Não sou influenciador, mas as pessoas me dão esse título. Não,
Gente, olha, o podcast, o Instagram, o TikTok, LinkedIn, você está em tudo. Então e você está fazendo multichannel aí, legal. Faço. Então eu escrevo artigo no LinkedIn, etc. Então tem essa visão. E, de novo, sempre buscando alguma coisa todo ano, né? Então, Vale do Silício ano passado, fui para a China esse ano, porque eu sempre estou tentando buscar coisas, procurar portas. Né? Onde tem outras portas abertas? Será que eu não estou enxergando uma coisa? Aprender, ouvir outras pessoas, como elas estão pensando e etc. E isso, olha só, do conteúdo, 2 pessoas me conheceram, gostaram muito do jeito que eu abordava as coisas e me convidaram agora para ser sócio de uma I2B. Explica direitinho o que é isso, porque... A I2B é um conceito diferente, né? Existe o B2B, o B2C, todo mundo conhece, né? O business to business, negócio para negócio, business to consumer, negócio para consumidor. Existe o D2C, Direct to Consumer, direto ao consumidor, e a gente criou o I2B, que é ideias para negócios. O que a gente descobriu? Que um dos maiores cemitérios do mundo são os cemitérios das ideias. Todo mundo tem uma grande ideia e não faz nada com ela, né? Fica engavetada, rascunha, amassa e joga fora. E, de novo, André, eu circulo no meio de muita gente. Todo dia eu estou conversando com médico, com paciente, estou conversando com algum executivo. E todo mundo vinha, Paulo, pensei nisso. E a gente começou a falar, será que algumas dessas ideias não são ideias interessantes para se estruturar de uma outra maneira, óbvio, de tirar daquele papel, ver o que ela pode ser e talvez virar um negócio relevante dentro desse novo ecossistema que a gente está vivendo? E é isso que a gente está fazendo na RKTB, na I2B, é pegar ideias de profissionais de saúde ou ideias de pessoas que têm envolvimento com a área da saúde e refinar essa ideia, criar um blueprint e falar assim, a gente enxerga que essa ideia pode chegar aqui. E aí buscar investidor, etc. Tem uma startup normal, entre aspas. Aí depois vai para venture, mas o que a gente faz é o hands-on primeiro com você. Traduz um pouquinho o que significa esse hands-on, enfim, para o pessoal que nos assiste. Legal. Então, como é que funciona então hoje? Então, hoje você tem a Venture Capital, o que ela faz? Ela vai chegar para você e falar assim, olha, eu vou te dispor um local e vou te botar em contato com investidores e eles vão lá e vão botar dinheiro. A gente não faz isso de cara. Tá, o que a gente faz você traz a ideia, a gente tem uma equipe multidisciplinar, essa equipe multidisciplinar vai analisar essa ideia. Então vamos supor que você trouxe uma ideia para idosos. Tá? A gente vai olhar o mercado de idosos. O que tem, o que não tem, como é que tem, tá crescendo, não tá crescendo, isso é disruptivo no mercado de idosos, não é? Como que isso vira disruptivo? Tem que ser digital, não tem? Então a gente refina essa ideia com o nosso know-how, cria um blueprint, então a gente fala assim, olha, a gente enxerga o teu negócio sendo vendido para médicos, pacientes e operadores de saúde, os planos. Você estrutura o negócio, basicamente, esse que é o blueprint. Isso a gente está falando no papel, a gente está falando no papel. Tá? E lógico, a gente faz isso como? A gente de cara já pede para abrir uma governança corporativa, a gente fala que a gente abre em formato de SA também, então a gente faz... Explica pra gente, por favor. Então, o que é? A governança corporativa, quando você leva para o investidor, a primeira coisa que o investidor quer saber é qual que é a estrutura que tem por trás. Legal, a ideia é ótima, mas e a estrutura por trás? Isso é chamado de governança corporativa, tá? Essa estrutura por trás. O que é governança corporativa? Quanto transparência tem a maneira que você lida com aquela ideia? Então, assim, se eu botar dinheiro, onde que eu enxergo onde esse dinheiro está indo? Vai ter reuniões ou não vai ter reuniões? Onde que estão as pautas dessas reuniões? Onde que estão as atas dessas reuniões? Uma questão mais fácil, tudo metrificado, tudo transparente, e não é aquele dinheiro que cai no fundo que ninguém sabe para onde vai. E aí depois só, André, que a gente leva para um fundo. Tá, legal. A gente fala, olha, fundo, a gente está com essa ideia, a gente está precisando de tantos milhões ou X de dinheiro. Você enxerga isso bom ou ruim? Quando você enxerga, aí o fundo decide botar. E dentro do que você está fazendo agora, qual que é a tua ideia? Você vai seguir tendo essas empresas ou você vai ajudar a montar e vender? Enfim, o que você está pensando em fazer isso? Não, olha, isso está muito no começo, né? O que eu estou contando para vocês agora é uma coisa de 6 meses, né? 3 meses na mão, mas 6 meses conversando sobre isso. Então tá muito novo. Eu, de novo, não sei. Eu abri essa porta, entrei e tô amando. Legal. Não tô criando expectativas. De novo, tô tendo contato com pessoas que eu não tinha contato antes. Tô vendo coisas que eu não vi antes, que eu nem sabia como fazer antes. Tá? Então você pergunta, mas como que você sabia fazer? Nunca soube fazer nada. E vai aprendendo à medida que você tá aprendendo. Vai aprendendo, vai buscando aprender. Hoje, de novo, que nem a gente falou, hoje tá mais fácil aprender. Então você tem conteúdo, dá para buscar material e dá para conversar com pessoas. E outra coisa, né? Você tem a disponibilidade para querer aprender. Né? Então você se abre para aprender, você se abre para fazer contato com pessoas que possam te ensinar.
Paulo, a gente pegou basicamente uma trajetória sua aqui, desde a medicina veterinária até o design de comportamento, criando uma nova forma de enxergar negócio. É evidente que a gente está falando de uma pessoa que foi ampliando as complexidades de onde se insere. Para a gente finalizar esse primeiro bloco, eu queria muito que você dissesse para a nossa audiência como que você enxerga essa sua trajetória agora olhando para trás e quais foram pontos ou competências ou habilidades fundamentais. Você meio que já falou, mas assim, se você fosse fazer algumas coisas para alguém checar, o que você acha que a pessoa que está nos assistindo aqui agora deveria estar aberto para aprender ou para desenvolver? Eu acho que a primeira coisa é olha a oportunidade como momento de aprendizagem. Tá? Não fica preocupado se a oportunidade vai te trazer dinheiro ou não vai te trazer dinheiro, mas é um momento de aprender, é um momento de eu me conectar com outras pessoas. Porque, de novo, a gente falou de network, você se conectar com pessoas é muito importante, porque essa conexão, quando você amplia, uma pessoa indica para outra, que chama a outra, que você conhece outra. Cara, como a conexão é importante. Né? Então, acho que essa é a primeira coisa. Eu acho que uma segunda coisa que eu sempre gosto de dizer é usa o caos como teu impulsionador para a criatividade. Eu uso o caos... Adoro isso. Então, assim, quando eu tô no momento de caos, assim, tipo, cara, o que eu vou fazer? Nossa, eu não sei o que... E isso me impulsiona a ser criativo. Demais, demais, demais. Então, assim, então, em vez de eu deixar o caos me assustar, eu uso o caos para me impulsionar a criatividade, para buscar algo e arriscar e tentar fazer diferente. Então, acho que essa é uma segunda lição. E uma terceira lição, acho que de grande tudo, parece, André, quando a gente fala, você parece que nossa, mas o Paulo faz de tudo. Não faz de tudo. Eu acho que isso é uma outra coisa importante. Encontre o teu nicho e seja especialista no teu nicho. Quando você amplia demais, você dificulta demais para as pessoas entenderem quem você é como marca. Quando você trabalha dentro do nicho, é mais fácil as pessoas te entregarem uma coisa mais aberta depois. Então, isso eu tenho muito claro para mim. O meu nicho é saúde. Pode ver, tudo que eu tô falando aqui está relacionado à saúde, que é o meu nicho e o meu entendimento. Tá? O que acontece é, depois as pessoas vão me entregando mais e parece que a coisa se espalha. Mas eu não saio do meu nicho. A pessoa fala, você é especialista? Cara, o que eu entendo do mercado da saúde. E aonde eu quero estar, eu não quero... Nossa, Paulo, mas eu posso te apresentar aqui um outro cliente bancário? Cara, olha, eu vou te falar, meu entendimento era de saúde, eu não entendo desse e não tenho essa... Por que você não amplifica o teu... Não quero. O meu entendimento. Então, eu vejo muito empresário errando aí também. Ele quer abraçar, né? E aí é aquela brincadeira, né, André? Quem abraça muito, aperta pouco. Exatamente, boa. Então, assim, eu acho que uma coisa que você falou... Várias coisas, aliás, e que eu queria até reforçar um pouquinho, é a questão do fechar e depois abrir. Ou seja, escolha um nicho, trabalho nele e automaticamente a gente tem a tendência de achar que quando a gente está falando nicho é de coisa pequena. Não. Mas como que isso amplia e abre? Veja, você está no nicho da saúde, mas olha o quanto você amplia. Sim. Então, para quem está aqui, está querendo, está iniciando carreira, ou já está aí tentando fazer uma segunda, terceira, quarta carreira, entender que você pode aproveitar todas as suas habilidades, competências, aquilo que você já tem, e seguir para aprender outras coisas. Né? A gente vai fazer uma pausa agora, mas eu queria uma última questão sua. Como é que é o PC em casa? PC em casa? Eu acho que é um cara que aprendeu a... Eu tenho uma regra lá em casa que é interessante, André. Eu chego em casa, eu evito trabalhar até meus filhos irem dormir. Tá? Então, eu chegando em casa, eu quero dedicar aquele momento para os meus filhos. Então, isso é uma regra que eu tento estabelecer sempre quando eu chego em casa. Então, das 5h30 até 9 da noite... Gente, ele faz isso tudo e ainda para 5h30, olha só. Eu sou deles, né? Lógico, quando tem coisa urgente, se tem alguma coisa, é óbvio que eu não... Toda regra tem sua exceção e isso aplica-se também a isso. Então, acho que é isso, né? Tirando isso, uma pessoa em casa que tento dar o maior suporte para minha esposa, pessoal e profissional. Então, incentivo muito ela. Sou muito fã dela como profissional. Ela me ensina muita coisa, como amiga, como esposa também. Então, tenho essa dedicação também, esse olhar para ela. E que adora cultivar amigos e amigas. Assim, eu sou um cara que me coloco muito para meus... Quem eu considero amiga, eu considero amiga e confio ao máximo, sem medo de ser traído em nenhum momento. Bom,
Vocês já viram um pouquinho do PC e com certeza tem muito mais coisa. Mas a gente vai fazer uma pequena pausa e voltamos já já. Não sai daí, hein? Estamos de volta com o programa Domitor, aqui na rede Vivax de televisão. PC, vamos lá pro jogo? Bom, eu sou competitivo, hein? Mas, ó, sabe por que não tem problema? Porque a gente não pontua. Então tá bom. Aqui é só pra jogar... Eu não ia gostar de ficar com o placar atrás. Não. Pior que eu também sou um pouco competitiva. Mas a ideia do jogo é nem ser competitivo, legal, tá? Então, bom, vou distribuir aqui as cartinhas pra você, das nossas habilidades. Não tem segredo, tá? Então tá, você pode abrir. Pode abrir. Pode, tranquilo. E a gente vai... Você vai ser do quê? Funcionário, empresário? Acho que você começa de funcionário, hein? Não ia ser mais legal? Você é muito empresário. Eu vou hoje de empresário. E põe o chapéu, isso. Isso. Vamos lá, vamos tirar o objetivo do jogo, né? Que é o objetivo que a gente teria que atingir. Lê aí pra nós. Bom, deu sábios aqui. É? Lê a cartinha aí, por favor. Acumular vezes 50 pontos de conhecimento, o número de jogadores, né? Acumular N vezes 50 pontos de conhecimento. Isso é aquele objetivo do jogo global que eu te falei. Então, a gente quando joga e pontua, a gente vai ter que focar no conhecimento que todo mundo tem que angariar, tá? Mas é só pra gente ilustrar o jogo. Agora tira o seu objetivo individual aí. Posso ler? Pode, por favor. Conheça-te a ti mesmo. Acumular 50 conhecimento aqui, ó, tá? Isso, você é tão competitivo que a carta boa saiu pra você. Tá vendo? Bateu com o objetivo do jogo. Então você vai ganhar ponto pra você automaticamente pro jogo também. Automaticamente, aí, ó. Acumular 50 pontos de conhecimento. Tá, você tira um pra mim? Tiro. Bom, eu sou atleta, imagina, acumular 50 pontos de satisfação. Então, bom, vamos lá. Você vai começar pode jogar o dado como funcionário. 6. 6? Esse aqui é 0? 7, desculpa. 7, tá bom. F2. Bom, você está crescendo como funcionário. Escolha aqui o seu... Vamos ver o que vai ser. Vamos lá. A empresa está crescendo com vigor. O excesso de trabalho está aumentando o estresse e prejudicando o clima organizacional. Em conversa com seus colegas, concluem que uma participação nos lucros pode ser uma compensação justa. Elegeram você como porta-voz do grupo e a aprovação do orçamento já está em curso. Você está com a bola da vez. E agora, qual habilidade que você acha das que a gente lista aqui do domador? Boa. Que você usaria? Lembrando, né, gente, que as cartas, elas estão aqui, a gente não tem muito como fugir. Mas vamos escolher dentro do que a gente tem como ferramenta. Eu acho que eu iria aqui... André, né, olhando essa situação aqui, muito interessante até por sinal, eu faria aqui essa agilidade na decisão. Beleza. Tá. Leio, suas decisões precisam ser ágeis, intuitivas, como as de atletas de alto desempenho. E para que a sua intuição seja certeira, é necessário revisitar com frequência a visão do todo. Por que você escolheu essa habilidade, Paulo? Legal. Bom, devido à situação... Tira a carta da carta, você já não pode usar ela mais. Qual é essa, né? Também não pode mais. Não posso usar, chega. Perdi a super agilidade. Eu acho que eu escolhi... Olhando aqui essa situação que eu achei muito interessante, né? As pessoas querem uma participação no... Ou seja, querem sair do cargo de funcionário para se tornar empreendedores. E eu sou o porta-voz e o orçamento já está em curso. Então, eu não queria perder essa oportunidade. Beleza. Então, se confiam a mim... porque provavelmente me enxergam como alguém que a empresa também confia e o orçamento já está em curso, então eu queria tomar uma decisão rápida. Beleza, então deixa eu ver o que me aparece. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu também vou para o empresário numa faixa de crescimento. Sua empresa está crescendo, mas os funcionários estão insatisfeitos. Você não sabe as causas da insatisfação. Bom... Aqui eu tenho que ser também, eu acredito, eu tenho que ser ágil, porque eu tenho que entender, se a empresa está crescendo, funcionário insatisfeito, eu vou perder talento. Exato. Eu tenho que ter um pouco, acredito, de criatividade para descobrir, para lidar com essa situação. Deixa eu ver o que eu tenho. Bom, eu acho que essa é uma situação muito complicada, porque eu gostaria de ter todas as minhas habilidades, então vou usar... o meu Coringa, que é o Domitor. Existe um super trunfo? Existe um super trunfo. Se a pessoa conhece, foi o super trunfo. Do jogo. Aqui eu tenho 10 em tudo. Distanciamento, criatividade, foco, agilidade e adaptabilidade. Então, uma potencializa a outra. Porque, para mim, essa é uma situação muito complicada e você pode perder talentos importantes para a empresa.
Beleza? Tem uma frase que eu gosto muito, que os americanos usavam quando eu estava treinando, que chama... Eu acho que é para todos, gravem isso. E depois eu traduzo, chama... Porque em inglês fica mais bonito. Under stress, we regress. Ou seja, fantástico. Sobre estresse, a gente sempre regride. Então, qualquer situação que muda na tua empresa, as pessoas tendem a regredir. Sempre. É uma coisa do ser humano. Busca uma zona de conforto para diminuir o estresse. E é por isso que é importante essa hora você, como líder, se aproximar. Chegar o mais rápido possível. Porque se você alongar isso, a pessoa vai caindo demais. E aí é mais difícil resgatar lá embaixo. E não só ela cai, como leva um monte de gente ao redor, né? Mundo, Bom, vamos ver o que está acontecendo no mundo? Escolhe uma cartinha aí, Vamos lá. Opa, salto na evolução tecnológica global. Já eu gosto de tecnologia. Os resultados dos níveis de todos os jogadores aumentam em 2 pontos. Então nós estamos bem aí. Beleza. Vamos lá, mais uma? Vamos mais uma? Mais aqui. 4. 1, 2, 3. Vou manter aqui no funcionário. Você quis aqui? Continuar crescendo como funcionário? Crescendo como funcionário. Vamos ver o que acontece comigo aqui. Seus chefes estão satisfeitos com seu desempenho. Salário garantido. Suas responsabilidades estão aumentando além do contrato do trabalho. Sempre, né? Isso aí quem nunca, né? Mas ninguém conversou com você sobre promoção ou revisão contratual. E agora? Isso é super comum, né? Tô fazendo bem, desempenhando bem e nada. Aí você falou uma coisa interessante, né? O quanto você lida nas empresas e você vê os funcionários que se dedicam mais do que os outros e continuam no mesmo lugar do que os outros, né? E essa gratificação que é muito engraçada. Quanto mais você trabalha bem, a sua gratificação, as pessoas te botam mais no teu prato. Né? Exatamente. Ela faz bem, dá pra ela. Dá né? pra ela. Que ela faz bem, vai conseguir isso daí. Eu acho que aqui eu iria... Nessa hora, eu acho que eu iria usar muito aqui da questão da criatividade. Eu acho que eu ia para um pensamento fora da caixa aqui, na qual ele exige uma adaptabilidade alta aqui, né, e uma criatividade alta também. Eu acho que essa situação precisa. Eu me adaptar a essa situação e pensar em algo para mostrar para os meus chefes, né, que estão satisfeitos com o meu desempenho, que, cara, não adianta só jogar no meu prato, eu preciso enxergar qual é o meu futuro na empresa. E você precisa negociar um salário melhor aí, né? Vamos lá. E é muito importante, a gente conversou aqui antes muito, né, sobre a sua capacidade de... vamos falar de negociação, de comunicação, de relacionamento, e o quanto que aqui é uma questão extremamente importante, Sim. né? Às vezes o funcionário está insatisfeito e ele, ao invés de discutir e buscar uma forma para trazer isso para a liderança, ele vai reclamando, vai caindo, e de um bom funcionário passa a ser um funcionário passível de ser demitido, né? Desligado. 7. Eu vou crescer, viu? Tá bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu estou agora, não é 3, eu estou na maturidade da empresa. Vamos ver. Peraí. Essa carta já saiu muito, tá? Aqui. Por isso que eu troquei já. Essa que eu peguei. Coincidência, sempre sai ela aqui. Nossa, vamos lá. A implementação de uma inovação gerou uma redução de 15% nos custos totais da operação principal da empresa. No programa de qualidade total da companhia, está previsto bonificações para a área que desenvolvesse projetos com resultados como esse. 2 áreas reivindicam 100% da bonificação, pois cada uma entende ser a única autora da inovação. O diretor de uma das áreas chegou a colocar o cargo à disposição caso o seu posicionamento não seja favorável à área dele. Complicado. É assim, eu antes de olhar a habilidade, vou comentar uma coisa que é interessante, né? Essa coisa da pessoa chegar a colocar o cargo à disposição por uma questão dessa. Exato. Antes de eu resolver, o que você acha disso? Você sempre está lidando com essas pessoas. Eu acho que se a pessoa chegou nesse ponto, tinha coisa acontecendo. Para mim, isso é aquela famosa bola de neve, né? Não sei se você vê assim, André. Sempre quando a pessoa chega com ultimato para mim, é porque eu perdi alguma coisa lá atrás. Perfeito. Alguma coisa veio acontecendo que eu me perdi para a pessoa chegar no ultimato. E outra coisa, você dá um ultimato no líder, nunca é uma boa coisa, né? Então, assim, eu de cara já tenderia, ele já não me... Eu teria que lutar contra o preconceito de uma pessoa agir assim comigo. Mas, bom, eu tenho que ter aqui... eu tenho que ter um foco para entender e olhar os dados e ver realmente de onde vem isso. Acho que eu também tenho que ter agilidade na decisão. Então, o que eu tenho melhor aqui...
Eu acho que eu vou ser na carta perseverante, que me dá um foco, um distanciamento e agilidade na decisão. Ó, sua mente tende a focar nos pontos de vista mais habituais. Se você está habituado a reclamar, sua mente tende a te levar para o foco nos problemas. Porém, se você repete o treinamento de encontrar alternativas aparentemente impensáveis para qualquer desafio, sua mente também se acostuma a não desistir. Porque o nome da carta é perseverante no foco. A despeito dela estar dizendo aqui sobre o foco em si, eu estou usando como uma questão de buscar dados, né, para entender o que está acontecendo e realmente qual é a área que merece esse prêmio. Né? Vamos lá para o mundo? Agora é caos do mundo, né? Olha lá. Revolução tecnológica. O mundo está uma loucura tecnológica. O resultado dos níveis de todos os jogadores diminui em 1 ponto. Perdemos 1 ponto. Então, por enquanto, nós estamos ganhando um ali, né? Vamos Maravilha. lá, você. Agora sou eu, né? Tá aqui. Vamos jogar esse dado aqui. Ó, você agora pode crescer. Agora vamos crescer muito. Ó, saiu, montou a empresa e já está com ela crescendo já. Já com uma empresa crescendo já. Um funcionário que participou da fundação da empresa pede demissão. E nós estamos com um problema com essas coisas de demissão aqui, né? Pede demissão e faz uma denúncia de assédio moral contra um dos sócios. E agora? Juro por Deus, já passei por essa situação. É mesmo? Juro por Deus. Exatamente assim. Então é bom que a gente vai ver como é que você resolveu ela. Juro por Deus que eu passei por essa situação. Óbvio, tinha outros sócios, então foi uma discussão entre uma mesa de sócias. Mas aqui não tem jeito. Não posso. Eu tenho aqui distanciamento, criatividade. Não é hora de criatividade, não é hora de se distanciar. Eu vou ter que usar hiperfoco. Essa é a hora, eu vou ter que me concentrar nesse caso, me aprofundar, porque isso é sério. Né? Uma acusação dessa, assédio moral, eu, pelo menos, levo muito a sério. E outra coisa, é um funcionário que está com você desde o início, né? Não, exato, desde o início, conhece a cultura da empresa. Então, assim, e um assédio moral contra um outro sócio, que é uma pessoa que eu confio demais. Então, vai ser a palavra de um outro sócio contra um funcionário que está comigo há muito tempo. Então, assim, eu vou precisar de muito foco e agilidade na decisão aqui, que são os 2 níveis mais fortes dessa carta. E me conta uma coisa, já que você já passou por essa situação, qual foi o desfecho relacional disso, PC? O desfecho relacional é sempre ruim, tá? Alguém sempre sai machucado aqui, tá? Porque, primeiro, primeira coisa que você tem que fazer é desvendar a história. Quando você vai conversar com o teu sócio sobre a história, ele vai falar, você tá duvidando de mim? Então você tem esse quesito para primeiro trabalhar. Né? Não estou duvidando de ninguém. Quando você vai conversar com um funcionário que está também há muito tempo com você e indica algo desse tipo, ele está falando assim, você está me levando a sério, não está me levando. Então, assim, ambos acham que você está levando isso pelo lado pessoal. E aqui é uma coisa muito clara que a gente deixou lá e falou assim, nós não estamos discutindo a índole de ninguém pessoal, o que a gente está discutindo aqui é no quesito da produtividade do trabalho. O que está claro para a gente é nenhum dos dois continua, um ou outro não continua aqui. Tá? E sequer talvez nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Interessante essa decisão. Então, assim, porque é um problema para a empresa. Tá? É um problema para a empresa e, obviamente, a tua definição contagia o resto dos outros colaboradores. Essa era a nossa outra preocupação. Como que os outros vão enxergar isso? E como é que você está enxergando? Você tem visto isso no mundo hoje, essa questão? Porque a gente está vivendo um mundo meio complicado em termos de comunicação, né? Qualquer coisa hoje é exacerbada não estou aqui menosprezando, mas a gente tem uma exacerbação hoje muito grande em termos de diferenças de opinião. Sim. Você tem visto isso bastante acontecer, PC? Eu acho que sim, porque pela primeira vez na história do mercado de trabalho a gente está vivendo com 5 gerações, né? No mercado de trabalho, então existe esse ringue não declarado intergeracional, né, entre as gerações, que eu estou totalmente contra. Em vez das gerações ficarem brigando se eu estou certo ou você está certo, para mim a pergunta é, deixa eu entender o teu lado, vamos se encontrar no meio. E vamos aprender, né? Porque dá para aprender com os dois, Mas né? eu acho, tem coisa que você vai trazer, então assim, nós estamos vivendo exatamente por esse momento, porque se fomenta uma guerra geracional, quando a gente deveria fomentar a colaboração geracional, que é muito mais importante para uma empresa do que a guerra. Perfeito. E você falou, eu me lembrei de um filme Estagiário, até vale a pena para você. Super legal. Né? Tem tudo a ver com o que a gente está falando em termos do que uma pessoa de uma geração mais antiga, vamos dizer assim, pode acrescentar e te ensinar, né?
Bom, vamos lá. Eu estou com 6, eu estou... Agora eu me perdi, sou eu aqui. Você eu tô, isso. 1, 2, 3. Eu estou crescendo e estou indo para agora manter a transição, hein? Eu estou naquela fase de... Vou escolher um lá do fundo. De talvez vender empresa, talvez chegar naquela fase sua, PC, de... Essa é difícil. Vamos ver, hein? Opa, de novo. Revolução tecnológica. Eu acho que você puxou todas as cartas de tecnologia aqui. Os colaboradores das novas gerações são mais produtivos. Acabamos de falar disso aí. Pô, gente, vocês viram que Vocês viram, ela puxou. Puxei do fundo aqui. Os colaboradores das novas gerações são mais produtivos em modelos de gestão diferentes dos da sua empresa. Então, vamos lá, ó. Tá falando aqui que o modelo de gestão da minha empresa não está facilitando a produção dos colaboradores mais novos, né? Bom, eu acho que aqui eu precisaria de um pouco de distanciamento para olhar os cenários como um todo, né, e entender o que está acontecendo. Eu vou, acho que, de visão do futuro, porque eu vou usar muito distanciamento e vou manter as outras habilidades num patamar. Eu acredito que aqui eu tenha que olhar os cenários externos, ver o que eu posso acoplar, ver o que eu não posso. Então, eu acho que é... Você sabe que isso é uma coisa muito legal de falar, porque, assim, o que eu sempre tento fazer com os meus colaboradores é tentar adequar a experiência dele como usuário com a gestão da minha empresa, como ele está acostumado a relacionar ao mundo. Então, uma das coisas que a gente fez é buscar o nosso sistema de gestão de projetos fosse muito parecido com uma rede social. Interessante. Como que você fez isso? Então, existem hoje sistemas que eles são muito parecidos. Então, tem curtir, tem compartilhar, o @ marca alguém. Entendi. Então, isso ajuda essa nova geração a usar a ferramenta melhor. Muito Olha que interessante. Então, casa muito com isso daí. Né? Você adaptar também a tua empresa os processos a muito do que essa geração está acostumada. Né? Então, muita gente não quer, né? Pô, Paulo, mas será que eu preciso ter isso funcionando num formato mobile? Tenha, porque provavelmente essa geração vai estar no formato mobile. E quem vem depois também vem no mobile. Quem vem depois. E tem a questão, mas eles fazem muita gestão dentro do WhatsApp e a informação não entra no nosso sistema. Aí eu falo, talvez você vai ter que linkar uma coisa na outra. Então é muito importante você conversar com essa nova geração e falar assim, cara, como que a gente pode adaptar melhor aqui para se tornar uma coisa mais interessante para você usar? Ô Paulo, falando disso, voltando àquele tema que a gente estava discutindo aqui um pouquinho antes, como é que você enxerga, como é que você está vendo isso? Porque, tem os novos, ok, a gente está sempre priorizando os novos, porque são eles que vão continuar e porque a tecnologia está aí. Mas e os mais antigos? E a geração aí dos milênios, até dos milênios, alguns, né, mais para cá? Como é que está ficando a minha geração, como é que está ficando nesse meio? Porque eles não têm essa agilidade, a gente não tem essa agilidade. Não, aí é muito interessante também você sabe que eu faço, muitas vezes que eu vejo na empresa, eu falo assim, vamos criar aqui um projeto de inovação. Nunca ninguém escolhe alguém na minha geração de uma geração superior à minha. Sempre a primeira coisa que vem na tua mente é escolher as pessoas mais novas. Né? E o que eu tenho visto é que os projetos de inovação que têm incluído pessoas mais velhas têm tido mais sucesso. E eu estou falando isso das ideias que aparecem lá pra gente, de inovação. Quando vem uma outra pessoa, por quê? Porque ela traz pra gente um pouquinho de um pé no chão em certas coisas, um olhar mais sistêmico que talvez essa nova geração não tenha. Uma estrutura maior, né? Porque a nova geração às vezes não tem um olhar sistêmico do negócio em si. Né? Explica um pouquinho, que eu acho que esse é um tema interessante, um conceito interessante para o pessoal entender. O que é o olhar sistêmico? Existe uma coisa na empresa que a gente tem que ter, que é o olhar sistêmico, entender as pessoas, ou seja, os jogadores que se envolvem naquele meio que você negocia. E aqui eu estou falando assim, internos e externos, tá? E o olhar sistêmico faz você enxergar o valor que está sendo cobrado, o valor que a gente vai ter que cobrar, o lucro que a gente vai ter, o que a gente não vai ter, se isso é possível em longo, pequeno, médio prazo, se isso não é possível, se vai ter que envolver mais alguém, ou seja, você conseguir olhar e falar assim, cara, isso vai ser difícil porque eu vou ter que envolver a minha diretoria não está com essa cabeça nesse projeto agora, e isso vai fazer o projeto morrer. Que a diretoria não está... Isso é um olhar sistêmico. E você desculpa te interromper aqui, sempre precisa de ter mais experiência, né? Porque o olhar sistêmico você vai apurando ele, né? Sim, vai apurando, e por tempo também que você tem, você entende como é que funciona isso.
Você entende que a gente está trabalhando com pessoas que têm egos, pessoas que têm outras coisas na cabeça, e isso é muito importante pra você entender como é que você vai atuar nisso daí. Né? E às vezes a nova geração só está pensando na solução. E às vezes você fala, cara, a solução é legal, mas assim... Você está matando quem para ter essa solução também, né? Não, e essa solução precisa passar por pessoas. E eu preciso convencer essas pessoas antes. Exatamente. Pois é, quem que você está matando nesse processo aí, né? Exato. Vamos lá, você? Vamos, sou eu. 7, de novo. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou continuar aqui no E3 aqui. Tá, esse daí. Maturidade minha. Então, seus funcionários já estão bem treinados e são capazes de assumir quase todas as tarefas da empresa. Mas você ainda centraliza a maioria das tarefas. Ou seja, sou um centralizador de tarefas. Difícil para você, que é uma coisa que você não é, né? Não sou. Nem gosto de ser centralizador de tarefas. Bom, aqui chega aquele momento em que a gente não tem tudo que a gente quer exato. Na frente. E também aqui vai uma questão de você ter que lidar com as ferramentas que você tem naquele momento. Então, você está com 2 cartas. Visão panorâmica e desperdício zero. Eu acho que não tem muita... Eu vou ter que ir para essa de distanciamento aqui. Porque é isso que a gente eu vou ter que aprender a desapego aqui, né? Eu brinco que é o LX. O LX desapega. Então, acho que eu iria para distanciamento. Isso é muito normal em empresa de pequeno porte. Né? Porque você estava acostumado a botar a mão na massa em tudo e, de repente, quando você começa a crescer, você se vê já não botando a mão na massa e, às vezes, incomoda o empresário. E isso incomoda mesmo. Você fala, por que isso não passou por mim? Mas você tem que lembrar, cara... Tá crescendo, né? A dor do crescimento, né? E o teu papel é outro. Perfeito. Estratégia, liderança... Você tem que olhar para outras coisas. Né? Então, isso que faz parte desse crescimento aí do empresário. Legal, vamos lá. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, vou vender, hein? Tô na época da sucessão. E5. Vou tirar um lá de baixo. Ixi, o desempenho da sua empresa está em declínio prolongado por 2 anos consecutivos já. O horizonte não é promissor. Quais são as alternativas? Eu achei que eu fosse tirar uma boa coisa aqui. Vamos lá. Bom, 2 anos consecutivos. Eu já estou perdendo muita coisa aqui de não ter analisado isso, né? Eu acho que aqui eu preciso ser rápida, veloz aqui nessa decisão. Sim. E, ao mesmo tempo, ter um distanciamento. Eu precisaria de ser... quase o cenário de muitas empresas na pandemia, né? Foram 2 anos de... E agora eu tenho 2 cartas que as 2 cartas dão. Porque, olha que interessante, eu tenho, para mim, adaptabilidade, agilidade na decisão são as que tem mais aqui. Ó, eu vou ser ágil e preciso. Vou usar essa daqui. Porque se eu já estou 2 anos consecutivos, eu tenho que correr, porque alguma coisa eu já perdi na análise aqui há muito tempo. Então eu vou focar nessa agilidade e vou focar no foco e entender o porquê que a minha empresa está em declínio. E ou fechar, né? Ou tentar resgatar. Eu queria trazer aqui um assunto que eu vivi isso já, né? Então eu vou jogar esse assunto para você, que é quando a gente insiste além do ponto e perde a mão, né? Por uma série de razões. Hoje eu reconheço, eu já tinha o hábito de ter sucesso em tudo que eu fazia e de repente eu montei um negócio que não estava dando certo. E o meu ego dizia, não... É aquela coisa, não está dando certo porque você não fez tudo que tinha que fazer. Enfim, insisti demais e quebrei. O que você pensa desse olhar? Como que a gente entende o momento de recuar? O que você enxerga nisso? Nossa, é muito difícil, né? Porque você está tão apaixonado pelo negócio e pelo processo que essa paixão cega, né? Paixão cega, né? E aqui eu acho que tem que ter, de novo, se cerque de pessoas que vão te ajudar nesse processo de mentoria e vão te ajudar nesse processo de olhar isso. Eu sempre gosto, quando eu tô em dúvida, eu gosto de perguntar, eu tenho alguns amigos, são essas pessoas que eu sei que vai jogar aberto, eu uso os amigos que vão jogar aberto, tá, André? Porque eu também não quero que me fique me paparicando. E que fique passando a mão na tua cabeça, né? Eu quero jogar aberto. E aí eu acho que entra muito nessa definição de agilidade. Eu enxergo agilidade de 2 formas. De velocidade, de agir rápido, mas também da agilidade de entender que você precisa ir devagar.
Perfeito. Porque eu acho que o grande segredo de qualquer empresário é saber a hora que eu tenho que acelerar e a hora que eu tenho que pisar no freio. Porque a todo momento você está fazendo isso, né? Eu tô acelerando alguma coisa e de repente tem coisas que eu tenho que falar, não, tem que pisar no freio, porque se eu acelerar não vai dar certo, eu vou atropelar e a coisa não vai acontecer. Então, acho que você aprender a fazer isso, acho que é o processo de agilidade como um todo. E é o que a gente está chamando de agilidade na decisão, né? Seja para correr ou seja para, Exato, para deixá-la mais devagar. E me aconteceu isso muito na pandemia. Né? Eu tenho um exemplo clássico, né? O que aconteceu? Então, você imagina, em consultoria, a gente faz muita coisa, muito relatório em PowerPoint, né? Isso por si só já me incomodava, André. Nesses meus caos da vida já me incomodava. O PowerPoint me incomodava. É muito estático, né? Hoje a gente percebe que ele... Não só isso. Sabe o que acontecia? Eu ia apresentar... Sabe o que mais me incomodava? Eu ia fazer uma apresentação de PowerPoint lá para entrega de um trabalho. Chegava lá para o slide 20, tô terminando a apresentação. Um cara lá me levantava a pergunta, fazia uma pergunta que eu tinha respondido no slide 2. Eu falava, cara, o cara não prestou atenção em mim. Então, ou seja, aquela reunião em si não valeu nada. Eu poderia ter enviado o PowerPoint e ele ter lido. Entendi. Isso me incomodava. Então eu falei assim, cara, como que eu gamifico uma apresentação? Então eu sentei com uma equipe de designers e a gente começou a discutir, cara, como que a gente pode levar... Então o que a gente fez, André? A gente começou a criar gibis. Então, em vez da apresentação do seu PowerPoint, eu chegava com um gibi. Que legal. Entregava na mão de cada executivo que estava sentado. Tá? E isso foi uma decisão que a gente teve que tomar rápido. Como que eu agrego valor no meu negócio, na minha consultoria, e como eu me diferencio das outras consultorias. Então a gente tomou essa decisão rápida. Sai do PowerPoint. Eu nem testei, eu fui direto. Chegou um cliente um dia, eu estava entregando o gibi. E o gibi, quando você abre, ele tinha lacunas. Não era tipo slide tudo escrito. Então ele vinha uma frase, Ele tinha que prestar atenção em você. Ele tinha que preencher. Perfeito. Tinha cruzadas. Entendi. Eu botava quadrado em branco para ele assinar, para ele fazer um X, eu botava alternativa. O que você acha que o cara tá pensando aqui? Aqui. E ele tinha que fazer um X. Mas aí você fazia a apresentação e ele ia seguindo com o gibi, era isso? Ele ia seguindo com o gibi e ia respondendo no gibi. Legal. Aí eu percebi que isso a galera adorava, porque todo mundo participava, e o cara recebia na mão e ia achar interessante. Só que aí veio a pandemia, André. Acabou o presencial, acabou o gibi. Acabou o gibi. Então, olha só, eu demorei para criar o gibi, então eu desacelerei. Como que eu vou fazer PowerPoint? Como que eu vou sair do PowerPoint? Pensa em gibi, pensa não sei o quê. Desacelerei. Quando chegou na pandemia, eu tinha o gibi. O que eu faço? Eu não tenho mais reunião presencial. É tudo online. Então, a gente teve que falar, gente, a gente precisa decidir de em uma semana para outra sair do gibi para outro lugar. Qual que é esse lugar? Aí a gente começou a criar um portal de site para a pessoa fazer o scroll. Se ela estivesse assistindo do celular, ela ia clicando na tela ou ela ia olhando numa tela de computador como se fosse um site. Então, aí eu acelerei. Então, desacelerei e acelerei. Então, esse é um exemplo. Quer dizer, você sempre, aproveitando aqui, você sempre está lidando com a tecnologia, né? Isso entrou em você mesmo, né? Desde pequeno, André. Sim, você pega fotos minhas, assim, desde molequinho, cara do videogame. Primeira vez que meu pai botou um computador em casa, eu adorava abrir, desmontar e entrar lá no DOS, né? E digitar. Então, assim, sempre gostei. E olha que interessante, você foi fazer medicina veterinária. Eu acho que isso aqui vale muito para a nossa audiência aqui entender que hoje o mundo é muito abundante. Hoje a gente pode fazer de tudo. Na época, veja, você é muito mais novo do que eu, mas mesmo na sua época a gente não tinha muitas opções como tem hoje. Não, então, assim, a gente ia para os mais tradicionais, ou você conhecia alguém, ou a família tinha alguém, ou seu pai, sua mãe, enfim. Você ficava dentro de uma caixa onde você só podia escolher coisas. Hoje as pessoas podem... Sim, existem profissões que você nunca nem ouviu falar, né? Ou que você cria. Você pega um pouco de conteúdo daqui, um pouco dali, um pouco daqui, você se cria. Igual você vê hoje é o designer de comportamento. Exato. Aonde que tem uma faculdade para isso, uma universidade para isso? E eu penso isso para os meus filhos, tá, André? Eu tenho um filho de 5 e de 2 anos, e às vezes eu tô numa roda de... Que é normal, você tá na escola, numa roda de pais, que eles estão discutindo, pensar em faculdade, isso aqui, o que você tá pensando, Paulo? Aí eu falo assim, cara, eu nem sei se vai existir faculdade quando meus filhos tiverem 18 anos. E assim, não sei mesmo. Tá, não tô falando que eu não me preocupo com isso, mas assim, não sei. O que adianta também agora? Assim, é o momento deles ainda. Eu tô muito mais preocupado com eles adquirirem e aprimorarem a cognição deles e serem cidadãos do mundo e
de aprender a lidar com o mundo, aprender a lidar com a gestão emocional, do que valores, né, Paulo? Do que o que ele vai fazer de faculdade ou não, e vide meu exemplo. E se é que vai... E outra coisa, né? Do que ele vai gostar, né? Hoje eu tenho 3 filhos, você sabe, e uma dos meus filhos, que é advogada, resolveu largar a advocacia. Já estava no escritório grande e está indo por um caminho que outro dia ela falou comigo, eu jamais imaginei, e é nova, tem 27 anos, Nova. que eu fosse fazer o que eu estou fazendo agora. Eu falei, se prepara, porque você ainda vai mudar umas 3, 4 vezes. Paulo, muito gostoso estar com você. Pô, obrigada mesmo, tá? Maravilhoso. E eu queria te convidar a deixar o seu recado. E antes de mais nada, escutem o Vioral, pelo menos, para vocês entenderem um pouquinho da cabeça dos grandes, dos negócios. E deixe o seu recado, o que você gostaria de deixar como mensagem final, por favor. Lógico. Bom, primeiro queria agradecer, obrigado a todos vocês que estiveram com a gente até agora. Foi muito obrigado, André, pelo convite. Adorei. Eu que agradeço. Foi para mim uma sessão aqui com uma psiquiatra, um psicólogo aqui. Adorei, assim. Conversar, deixar vocês à vontade, quiser entrar em contato no meu LinkedIn, Paulo Crepaldi, no Instagram, @Paulo Crepaldi, TikTok, o que vocês quiserem, né? Ouçam o Vioral, comentem o que vocês acham, dê um feedback. E eu acho que o recado que eu quero deixar para vocês aqui hoje, se eu puder colocar alguma coisa para vocês, tenham sede de aprender sempre, tá? Enxerguem tudo como um momento de aprendizagem. Eu acho que esse é o grande recado. Perfeito. Paulo, muito obrigado mais uma vez. Bom, a gente termina aqui o nosso programa Dômito pela Rede Vivax de TV e você já sabe, mande mensagens, escreva sobre o assunto que você quer ver discutido aqui, que a gente providencia. Até o próximo.